e também abençoe a igreja, a sua casa e a sua família. Abra aí a sua Bíblia, no texto que nós estamos recitando aí, Jeremias, no capítulo 1 e no verso 12. Quero fazer uma pequena explanação daquilo que Deus tem falado ao meu coração. Eu espero que nessa noite Deus possa me usar para abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Que diz assim a palavra de Deus, a igreja já achou? Diga amém. Algumas. Jeremias, capítulo 1, verso 12. Aí já está na tela. Vou ler aqui na minha tradução, que diz assim, no verso 12. Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Vamos ler todos no 3? 1, 2, 3. Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Graças a Deus. Então, eu quero aqui nesses minutos que eu tenho, fazer uma meditação sobre esse texto de Jeremias, no capítulo 1, no verso 12, em que eu posso aqui destacar que Jeremias, ele estava no início do seu ministério, né, do seu chamado, e havia sobre a vida de Jeremias muitas dúvidas, muitas inseguranças. Afinal de contas, ele estava sendo chamado para algo que ele não esperava. E é interessante que no texto, nesse contexto que a gente vai abordar aqui, nós vamos ver um Deus se revelando a ele. A gente vê que quando Deus vai chamá-lo, ele vai dizer que não foi obra do acaso. Afinal de contas, o texto nos mostra que Deus revela a ele que desde o ventre da sua mãe, ele havia sido chamado para um propósito maior. E aí, ainda assim, pairava sobre a vida de Jeremias uma certa incerteza. Afinal de contas, era normal. Afinal de contas, Deus estava lhe chamando para uma obra muito maior do que o próprio profeta. E é normal que o profeta, como nós, também nos sintamos incapazes de realizar algumas coisas que Deus nos chama. E aí Deus, para convencê-lo de uma vez por todas, de que havia chamado ele para essa grande obra, que era livrar o povo de Israel, né, do cativo, profetizar naquele tempo, e que ele vai culminar no verso 12, que a gente chegou, quando ele vai dizer assim, olha, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Aqui Deus está falando para Jeremias que, Jeremias, eu não estou preocupado com as suas limitações. Porque Jeremias fala, olha, eu sou como uma criança, eu não sei falar. Aqui, quando Deus fala que ele vela em cumprir a sua palavra, ele está dizendo para Jeremias, Jeremias, eu não estou preocupado com as suas limitações, eu não estou preocupado com os seus defeitos, eu não estou preocupado com isso. Porque o que eu vou fazer na sua vida, a responsabilidade é minha. O que ele está dizendo é aquilo que eu preparei como propósito, independente se você se enxergue bem para fazer ou não, independente se você se enxergue capacitado para fazer ou não, ele está dizendo que ele vela em cumprir a sua palavra. Deus vela em cumprir a sua palavra. E eu quero, nesses minutos aqui, falar algo para você, e que eu até dessa vez Deus me deu um tema, que diz assim, porque Deus vela em cumprir a sua palavra. Porque Deus vela em cumprir a sua palavra. Deixa eu abrir um parênteses aqui, eu sempre sonhei fazer isso. Tá? Só para... Hoje estou realizando um sonho. Vamos ver se vai dar certo. Fique em oração aí. Então, Deus vela em cumprir a sua palavra. Só para ter um exemplo, só para te dar um exemplo. Só porque Deus vela em cumprir a sua palavra, eu posso dizer que é impossível Deus não estar aqui neste lugar. Se tem uma coisa impossível para Deus, essa coisa é, ele não está aqui neste lugar. E você pode perguntar por quê? Porque ele não vela em cumprir a sua palavra?
A sua palavra diz que onde estiver dois ou mais reunidos em teu nome, eu estou aqui reunido no nome do Senhor. Você está aqui? Você está aqui? Você está aqui? Você está aqui? Se você também está aqui reunido em torno do nome do Senhor, há uma certeza sobre este lugar, que Deus está aqui neste lugar. É impossível Deus não estar aqui. Mas pastor, eu não vejo. Mas pastor, eu não sinto. Não é porque você não vê, não é porque você não sente que ele não está aqui. Então, pastor, o que eu preciso fazer? Levante a sua mão direita aí. O que você precisa fazer? Levante a sua mão direita aí. O que eu preciso fazer? Adore, abre a sua boca, adore, exalte a Ele. Por quê? Porque a presença de Deus nem sempre é vista, nem sempre é sentida, mas ela sempre tem que ser adorado. Glórias a Ele, glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo de Deus. É impossível Deus não estar neste lugar. Pastor, o que mais é impossível? É impossível Deus não ter um propósito para a sua vida. Jeremias 1,5, acompanha aí, mantenha a sua Bíblia aberta. Ele diz assim, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Quando Jeremias nem se conhecia, Deus já o conhecia. Quando Jeremias ainda estava sem forma no ventre da sua mãe, Deus o chamou, Deus o conheceu. E antes que ele saísse da madre, ele foi consagrado para um grande propósito. Há um propósito de Deus para minha e para a sua vida. Mas, pastor, eu não sei que propósito é, eu não sei que situação que é, mas eu consigo ver aqui uma coisa muito interessante nesse texto. Por quê? Porque o propósito do profeta Jeremias surge quando ele ainda estava sem forma no ventre da mãe, mas ele só descobre o seu propósito quando ele conhece a Deus. Você quer saber qual é o seu propósito? Você quer saber qual é o seu propósito de vida? Não é se apressando em fazer algo. Se você quer conhecer e saber o seu propósito de vida, antes de fazer qualquer coisa, se relacione com Deus, do dono do propósito. O Deus do dono do propósito está aqui nesta noite. É impossível ele não estar. E se ele está e você quer saber o seu propósito, se relacione com ele, porque ele está aqui neste lugar. Glória a Deus. Você pode exaltar o nome do Senhor? Você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus? Primeiro eu me relaciono com Deus, depois eu descubro qual é o meu propósito. Eu acho interessante porque a gente não entende algumas coisas que acontecem. Inclusive a minha vinda para cá, para Itaperuna. Eu tenho um motivo aparente para estar aqui. Eu fui transferido do trabalho. Mas só que diante de todo motivo aparente que acontece na tua vida, existe um propósito maior. Talvez você esteja aqui e não esteja entendendo que você foi mudado de repartição lá onde você trabalhava. Talvez tenha alguém aqui que até houve uma porta se fechou. Tem alguém aqui que esteja até enfrentando alguma coisa que não esperava. Eu só quero dizer a você que mesmo que você esteja enfrentando aquilo que você não esperava, mesmo que o inesperado tenha acontecido na sua vida, por detrás daquilo que é aparente, daquela dificuldade, daquela adversidade, ou até daquela bênção, há um propósito maior de Deus para você. Todos nós aqui temos pelo menos um propósito. Pastor, o que é o propósito? A missão é aquilo que eu posso fazer e que se eu não fizer, Deus pode levantar outro melhor e maior para fazer. Agora o propósito é aquilo que só você pode fazer. Não há ninguém melhor do que você para fazer. Só você pode fazer. Então, você tem um propósito. Talvez esteja aqui, eu agora recentemente, semana passada, entrevistei algumas pessoas, e entrevistei um rapaz que disse que ele não servia para nada. É que eu não pude falar, mas a vontade que eu quis dizer assim, você serve sim
porque o Deus que nós servimos, Ele é e fala a verdade. E se Ele está dizendo que tem um propósito para a tua vida, tem algo grande para você fazer. Olha para quem está do teu lado aí, se você está aqui comigo nessa noite, olha para ele e fala assim, olha, tem algo grande para você fazer. Tem algo poderoso da parte de Deus para você fazer. Não sei se você percebe isso. Você é importante na mão do Senhor. Você é importante na mão do Senhor. Pode pessoas descartar você, mas para o reino de Deus e para Deus, ninguém é descartável. Há um propósito de Deus para a tua vida. Há um propósito, há pelo menos um propósito de Deus para a sua vida. Número 2, é impossível Deus errar ao escolher alguém. É impossível isso acontecer. Jeremias, ele vai dizer para Deus, quando Deus chama ele, no verso 6, capítulo 1. Então lhe disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. O chamado que Deus tem para mim e para a tua vida não está ligado às suas capacidades. Ele vai dizer, olha, eu não tenho capacidade. Deus vai responder para ele no verso 7, mas o Senhor me disse, não digas que não passa de uma criança, porque todo a quem eu te enviar, irás. E tudo quanto eu te mandar, farás. Ei, escuta aqui uma coisa. É impossível Deus não garantir você. É impossível Deus não garantir você. Se Deus está mandando você fazer, é impossível Ele errar a quem Ele envia. Se Ele olhou para você e te comissionou para uma grande obra, para uma grande missão, se ponha de pé. A nossa obra, o nosso chamado não está baseado naquilo que sabemos ou que não sabemos fazer. A nossa obra, o nosso chamado está intimamente ligado com aquilo que ouvimos, praticamos e obedecemos. Se Deus mandou você ir, por mais estranho que pareça o lugar, por mais estranho que pareça o comissionamento, vá, porque o Deus Todo-Poderoso, o dono do propósito que te enviou, Ele vai te garantir. Vai. Deus não errou em te escolher. Vira para quem está do teu lado aí, prega comigo aí, me ajuda aí. Diga para quem está do teu lado aí e fala assim, ó, Deus não errou a lhe escolher. Deus não lhe errou a lhe escolher. Deus sabe quem Ele escolhe. Deus sabe a quem Ele comissiona. Ele não errou você. É você mesmo. É você mesmo que Deus chamou. É você mesmo que Deus comissionou. Não duvide, não olhe para trás. Não tem aquele negócio que chama e olha para trás. É você. Foi você quem Deus comissionou. Foi você que Deus chamou. Então, põe-se de pé e se coloque no melhor lugar para se estar. Pastor, que lugar é esse? No centro da vontade de Deus. Então, é impossível Deus errar ao escolher alguém. E aí, o do teclado aqui, me ajuda aqui. Me deixa sozinho, não. E no 3, é impossível Deus enviar alguém e abandoná-lo no caminho. Olha o que ele fala em Jeremias. Acompanha comigo aí que você está comigo com a Bíblia aberta. Olha o que Deus fala em Jeremias 1:8. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que Deus, Ele não abandona aquele que Ele chama pelo caminho. E Ele já apresenta para ele que se mandou ele não temer, é porque haveria de vir dificuldade, haveria de ele de estar diante de pessoas que não iam querer o seu bem, mas ele já estava antes de acontecer, dizendo, não tenha medo diante deles, porque eu estou contigo. Então é impossível Deus abandonar aqueles que Ele envia. Escuta aqui uma coisa que eu quero te dizer, eu gosto muito desse texto, eu já citei ele aqui algumas vezes, que é o Evangelho de Mateus, no final, no capítulo 28, no verso 20, ele vai dizer assim, o Senhor, eis que estou convosco
Ah, meu irmão, se você entendesse o que é estar com a presença de Deus. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Ah, é bem verdade que existe um tempo determinado, isso é bem verdade. Mas há uma verdade também. Deus não nos prometeu vida fácil, Deus não nos prometeu vida sem dificuldade, mas Ele está fazendo uma promessa muito especial para mim e para você. Que promessa é essa, pastor? De estar conosco nos momentos ruins também. Ele está contigo nos momentos bons, mas Ele também é fiel para estar contigo nos momentos ruins. Há uma promessa de Deus para minha e para a tua vida. E que promessa é essa? Ele não vai largar a sua mão. Muitos agora, nesses dias, largaram a mão do Senhor, mas eu glorifico e exalto ao Senhor pela tua vida, que mesmo eles escolheram estar lá, vocês escolheram estar no melhor lugar, onde a festa não acaba, onde a alegria não acaba, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Se tem alguém que sabe fazer festa, se tem alguém que sabe fazer alarido de alegria, este se chama o povo de Deus. Nós sabemos fazer festa, porque a nossa festa não acaba. No momento de dificuldade, tem a poderosa mão de Deus nos pegando, nos sustentando com a destra da sua justiça. Então alegrai-vos, igreja, alegrai-vos, povo de Deus, porque estamos no melhor lugar que é a sua casa. Estamos na presença do Todo-Poderoso, aquele que não desampara, aquele que não abandona os teus filhos, aquele que promete estar conosco até a consumação dos séculos. É impossível Deus abandonar aqueles que viviam. Tem um texto muito lindo de Salmos 139, o verso 7 e 8, que ele diz assim, o salmista: para onde eu me ausentarei do teu Santo Espírito? Ele começa fazendo essa indagação. Aí ele fala: para onde eu fugirei da tua face? Um outro questionamento que ele fala. Ele diz: se eu subo aos céus, lá tu estás. Se eu faço a minha cama nas mais profundezas do abismo, lá tu estás também. Se eu tomo as asas da aurora e navego até as consumações dos mares, ainda assim a tua presença estará lá, me guiando, e a tua mão e a tua destra me sustenta. Ei, meu Deus, oh, glória. Não sei se você entende isso, eu não sei se você sente isso, mas Deus está conosco. Não, homem não consegue fugir da sua presença. Se subirmos aos céus, lá Ele está. Se nós tentamos de alguma forma nos esconder dEle, ainda assim a sua presença está lá. E ainda, sobretudo, se eu subo as asas da aurora e navego até os confins dos mares, ainda assim a sua destra me sustenta. Ei, o que te sustenta não é o financeiro, o que te sustenta não são as ocasiões, as circunstâncias. O que me sustenta e o que te sustenta é a presença de Deus. Valorize a presença de Deus, acredite na palavra de Deus. Se Deus disse, Ele vai cumprir, porque é impossível Deus não cumprir. Aleluia! Eu já estou terminando. Jeremias 1,12, como eu já falei aqui. É impossível Deus mentir. É impossível. É impossível Deus mentir. Pastor, por que é impossível Deus mentir? Está aqui em Jeremias. Porque Ele vela em cumprir a sua palavra. Sabe o que quer dizer essa palavra velar? Indica atenção contínua. O tempo todo. Deus está em atenção para fazer cumprir toda a sua palavra. E se o texto fala contínua, se revela contínua, quer dizer que Ele vela ontem. Oh, aleluia. Ele vela hoje. Oh, glória. Ele vela amanhã.
O tempo todo ele está atento e vigilante para que a sua palavra se cumpra. O que é isso, pastor? Ele não perde o controle. Talvez tenha alguém aqui nessa noite que, por estar passando por algumas questões, acha que Deus perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. O céu não está em crise por causa das nossas adversidades. Ainda existe um trono. E esse trono não está vazio. O trono do Todo-Poderoso, ele está assentado nele. E se ele quiser, agora, hoje, nessa noite, ele pode se colocar de pé sobre esse trono e declarar e liberar a palavra e a vitória de que você precisa. É impossível Deus mentir. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Caso ele fale, não deixe de agir. Caso prometa e não deixa de cumprir. Ei, eu quero ver se você tem mão aqui para levantar. Há uma promessa de Deus e você sabe que tem. E ele está dizendo, ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. A tua promessa ainda está de pé. Mas pastor, parece que eu estou caminhando para o outro lado da minha promessa. Ei, não fique contando com circunstância. Se ele prometeu, é impossível que ele minta. Ele vai cumprir, ele vai cumprir, ele vai cumprir. Você pode levantar a sua mão, você pode adorar o Senhor, porque mesmo que esteja doendo agora, mesmo que a luta esteja grande agora, a promessa de Deus ainda está de pé. Você vai chegar, você vai conquistar. Deus vai realizar toda a sua promessa. Porque ele vela. Ei, os olhos de Deus estão atentos a você. Ele está atento a realizar aquilo que a palavra dele disse que ele faria. Ele vai realizar. Porque é impossível que Deus minta. Aleluia. É impossível Deus mentir. Pessoas podem prometer e não cumprir. Mas Deus, se ele prometeu para você, ele vai cumprir. Porque não há nada demasiadamente difícil que ele não possa realizar. Deus vai cumprir. Glória a Deus, aleluia. Outro. É impossível para Deus ficar sem responder uma oração. Jeremias orou, enfrentou a dificuldade, mas no final Deus deu a vitória a ele. Sabe por quê? Porque tá lá o segredo está lá no verso 3, no capítulo 33. Clame a mim e responder-te-ei. E lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Deus está ouvindo a sua oração. Aleluia. Aleluia. A oração que você faz, que ninguém está ouvindo. Aquela que quando você fecha a porta da sua casa. Aquela que quando você faz quando fecha a porta do seu quarto. A palavra de Deus está dizendo para mim e para você que é impossível essa oração ficar sem resposta. Aleluia. Clame a mim e responder-te-ei. Vem resposta de Deus para essa causa. Vem resposta de Deus para essa situação.
É você clamar e a resposta vai chegar. Talvez não seja a resposta que você queira, talvez não seja a resposta que você espera, mas eu tenho uma palavra de consolo para você. A vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável, pode ser diferente do que você espera, mas se você está clamando ao Senhor, se prepara de fé que Itaperuna, se prepara homem de Deus, se prepara mulher de Deus, porque vem resposta de Deus para a sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Tu tem noção? Bilhares de gente orando ao mesmo tempo. E aí você começa a olhar e orar, e Deus olha para você. Clamou a mim? Eu vou responder. Ei, nós servimos a um Deus que não é alheio às nossas necessidades. Nós servimos a um Deus que Ele sabe daquilo que precisamos. E toda vez Ele está dizendo, clame a mim. Nós não vamos clamar a governadores, a prefeitos, ou o que seja. O nosso clamor é para o Senhor Jesus. E eu não sei em que área que você precisa de uma resposta. O que ele está dizendo é impossível que alguém clame a mim e eu não vá responder, que eu não vá anunciar aquilo que talvez você não espera, aquilo que você talvez nem compreenda, mas o Deus Todo-Poderoso está atento às orações que saem da sua boca, está atento às orações que saem do teu coração, e se a igreja clamar, Ele vai responder. Aleluia! Pastor, ainda não estou ouvindo nada. Clame mais. Não desista, clame mais. Quando acontecer o tempo oportuno. O que é o tempo oportuno, pastor? Quando o tempo Kairós se juntar com o tempo Cronos, que é o tempo oportuno, vai acontecer. O que eu preciso fazer, pastor? Continue clamando, continue buscando. Eu já posso ver com os olhos da fé famílias inteiras entrarem por aquela porta, mulheres aqui, homens aqui que têm orado pelo esposo, pela esposa, para se converter, para seguir os caminhos do Senhor. Talvez ainda não tenha acontecido. Nós estamos aqui clamando pela saúde de alguns membros da nossa igreja. Eu já posso ver pelo olhar da fé essas pessoas entrando, essa criança correndo aqui, para lá e para cá, cheio de ar nos pulmões. Por quê? Porque a igreja do Senhor está clamando. A igreja do Senhor está clamando. Clame a mim e responder-te-ei. Ora, surandarabás. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Em sexto lugar, é impossível Deus ser indiferente ao pecador. Jeremias 29:11, que diz, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperas. Deus já tem um pensamento voltado sobre você. Talvez a tua circunstância te mostre que você não está ainda onde Deus queria que estivesse. Talvez você seja rotulado aí fora por diversos nomes, diversas coisas, por algumas falhas. Mas o que Deus está dizendo aqui, que Ele não está indiferente a isso. E quer dizer também que você não sai dos pensamentos de Deus. Deus tem um propósito para a tua vida. Aleluia! Deus tem um propósito para a tua vida. Ele pensa acerca de você. Ele sabe acerca de você. Os pensamentos dele estão voltados também para você. E aqui está dizendo que, olha, eu tenho um pensamento sobre você.
E esse pensamento, ele é de paz, não de mal, para dar a você o fim que você espera. É impossível. Deus está indiferente a você. Você preenche os pensamentos de Deus. Deus tem planos acerca de você. E Jeremias 31 vai dizer: eis que o dia vem, diz o Senhor, que eu farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Enquanto Deus não restaurou Israel, ele não cessou. Enquanto Deus não restaurou Israel, Jeremias não deixou de clamar. Enquanto aquilo que você busca ainda não aconteceu, não pare de clamar. Continue clamando, continue buscando, porque o Senhor tem um pensamento acerca de você, que é diferente dos que pensam de você aí fora. O pensamento que Deus tem para você, que tem de você, é um pensamento de paz, é um pensamento de bênção. Deus tem algo reservado para mim e para a tua vida. E esse algo que é reservado é para te trazer paz. Talvez tenha alguém aqui nessa noite que não tem dormido, com insônias, com preocupações, assolações pela madrugada, ansiedades, depressões, medo. Senhor, em nome de Jesus, há uma verdade sobre este filho, sobre esta filha. Que verdade? Um pensamento especial do Senhor, um pensamento de paz. Nós queremos declarar, em nome de Jesus, que o Senhor não está indiferente a esse homem, a essa mulher. E Deus quer fazer uma aliança, assim como fez com Israel, que se afastou da presença do Senhor. Deus restaura o povo. E no final de tudo, Deus quer uma aliança com o seu povo. Aleluia! É impossível Deus estar indiferente ao pecador. Deus não te abandonou. Deus não te abandonou. Talvez tenha alguém aqui que esteja assim: eu não sinto a presença de Deus já tem um tempo. Eu vim aqui para declarar para você que Deus nunca virou as costas para você. Talvez as preocupações da vida criaram uma cortina entre você e Deus e você parou de sentir a presença. Mas eu vim aqui para declarar para você que Ele não está indiferente a você. Talvez você parou de buscar, mas Deus permanece no mesmo lugar da onde você parou de buscar. E aqui eu encerro dizendo que se hoje você resolver fazer uma aliança com o Senhor, é impossível que Ele não esteja aqui de braços abertos para te receber. É impossível. Porque nós servimos ao Deus do impossível. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Jeremias nos ensina que a sua missão não dependia da capacidade dele, e sim de obedecer e praticar ao que Deus estava falando. Escuta, deixa eu te falar uma coisa. Não é porque talvez você deixou de sentir a presença de Deus que Ele não se importa mais com você. Eu não sei por que eu cismei nisso, mas eu creio que o Espírito Santo está querendo me dizer que tem alguém aqui que já sentiu a presença de Deus, mas com as preocupações da vida, né, deixou de sentir a presença. Aqui eu aprendo também que o mesmo Deus que velou pela sua palavra ontem, Ele vela pela sua palavra hoje. Ele não mudou. Creia na palavra de Deus, mesmo que você não esteja vendo os sinais.
Mesmo que pareça que as coisas não estão indo como você espera. Persevere. Persevere. Mesmo que os resultados ainda não cheguem, persevere. Continue clamando. Continue clamando. E para encerrar, eu quero dizer a você: descanse. Se você tem uma aliança com o Senhor, se você não tem, hoje é o dia. E se você já tem uma aliança com o Senhor, descanse. Porque Deus está vigilante para fazer cumprir a sua palavra. Pastor Jonas, posso colocar a igreja de pé? Por favor, a igreja pode ficar de pé? Queria pedir para o Ministério de Louvor. Maravilha, Senhor. Coisa boa. Enquanto o Ministério de Louvor está chegando, eu não posso terminar essa reunião sem franquear você uma oportunidade. Perceba, é uma oportunidade. E a gente aprende que a oportunidade tem uma certa velocidade e que ela também é inconstante. Pode ser que ela venha hoje e não apareça mais. Quem sabe? Só Deus sabe. Mas eu quero aqui nessa noite franquear você uma oportunidade. É impossível Deus não estar nesse lugar. É impossível Deus não ter um propósito para a sua vida. É impossível Deus errar quem Ele escolhe. É impossível Deus enviar alguém e abandoná-lo. É impossível Deus mentir. É impossível uma oração ficar sem resposta. E é impossível Deus ficar indiferente ao pecador. E tem uma oportunidade. A igreja, por favor, em oração, de olho fechado. Talvez você esteja aqui e se afastou dos caminhos do Senhor. Enquanto o Ministério de Louvor vai adorar, você tem uma oportunidade de refazer essa aliança com o Senhor. Ou talvez você nunca aceitou, nunca reconheceu Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E aqui nessa hora nós temos essa oportunidade. Escuta isso. Há um poder dado à igreja que não há em nenhum lugar. Que deixado por Jesus Cristo à igreja. Que diz que tudo aquilo que ligar a igreja, ligar na terra. O Senhor irá ligar no céu. E há também uma promessa de Deus que vai dizer assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que estás no céu. Então, quando nós franqueamos você a oportunidade de reconhecer a Cristo, ou de voltar para o Senhor e vir aqui à frente, nosso intuito não é constranger você. É dar uma oportunidade a você de publicamente confessar que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador. E naquele grande dia, é impossível Ele não declarar o seu nome lá no céu para o Pai que lá está. Então, se você está aqui fazendo parte deste grupo, está aqui nos visitando, você é muito bem-vindo a hora que você quiser vir. Mas se você hoje quer sair daqui diferente, com uma aliança, debaixo de um propósito, de uma direção de Deus, vem aqui à frente para a gente orar por você. Talvez você esteja passando, enfrentando uma condição severa, uma condição que você não gostaria. Esse é o tempo quando nós fazemos uma aliança com o Senhor. Deus muda e transforma toda a nossa história. Tem alguém aqui que quer fazer uma aliança com o Senhor enquanto o Ministério de Louvor adora o Senhor?